Então, quem foi campeão é o cara que tem que botar na cabeça do que nunca foi, o quão é bom ganhar. E o quão, tipo assim, Perfeito. ele tem que controlar a mente dele pra ela não sabotar. Porque tu começa a perder pra ti mesmo. Então, isso é muito louco, assim, porque tenho medo de perder, mas tem muita gente que tem medo de ganhar. Agora, olha só, Rafa, nós somos uma espécie que a gente pode até imputar como uma espécie mais evoluída do planeta. Aspas, o evoluído, né? O que a gente está Sim. fazendo com o planeta é outro congresso aqui que dá para discutir. Sim. Mas somos uma espécie evoluída. A gente criou tecnologias, a gente criou recursos, né, para a humanidade ter mais conforto, etc, etc. Tá? Isso é lugar comum. Como nós somos uma espécie que evoluiu e nós temos medo, o medo foi um traço importante que se perpetuou como sendo algo relevante. Talvez lá atrás, as espécies que não tiveram medo, ousaram mais, pularam mais longe, correram mais risco, morreram e não reproduziram e não transmitiram isso. Então, se o medo está presente, é porque ele é importante. Mas o ego foi importante. Se a gente não tivesse se pintado, se a gente não tivesse colocado cocares, se a gente não tivesse conquistado territórios, a gente talvez não tivesse estaríamos nas cavernas ainda, tá certo? Então, tem uma dualidade em qualquer empresa, eu acho que dentro da gente mesmo, as empresas são organizações que extrapolam o próprio indivíduo, que estão lutando o tempo todo dentro da gente. Assim, o ego que propulsiona o campeonato, que quer conquistar, e o medo que diz assim, cara, não é hora agora. E nessa luta, né, entre o ego que quer propulsionar e o medo que restringe, há, na média das empresas vencedoras, uma das duas forças ela foi preponderante, que é o ego, que é a vontade de vencer, tá certo? Aquelas que começaram a derrubar pelo medo, aí o cara começa a embotar, a travar, não vai entrar mais na jogada, não bota mais o pé de ferro, o cara começa a Começa a ficar temer. destreinado, não vê as oportunidades. Não vê as oportunidades. Então, esse elemento que a gente pode chamar de vontade, os gringos na serra chamam de voia, né? Essa pouca voia, o cara não vai buscar mais novos campeonatos, né? Então, se eles para que sonhar com um castelo se és feliz numa cabana? Putz, aí o cara já entregou o ouro. Sim. Tá? Ele tem que ter isso. Hoje de manhã, ainda numa reunião que a gente está fazendo, numa empresa do segmento Pharma, uma indústria grande, diz assim, nós temos um tema para este ano na companhia, é o tema que vai mobilizar a convenção de vendas, que é a prosperidade. E fizemos uma avaliação com todos os nossos 100 profissionais da área comercial sobre o que é prosperidade, qual é a tua grande conquista, o que você quer buscar. E veio coisas assim que eu fiquei chocado, do tipo assim, o que eu quero conquistar é assim, dando para criar os filhos está ótimo. Conseguindo... Então, assim, a empresa tem um limite de crescimento que é a soma da vontade dessa turma toda. Exatamente. Tá certo? Então, assim, se o nosso ímpeto de buscar mais é nisto, aí nós estamos lascados. A gente fez uma pesquisa gigante, há muitos anos atrás, entre Estados Unidos e Canadá. Em área comercial, eu consigo medir efetivamente assim, o que leva o cara a ter resultados. Por quê? Você pega, por exemplo, vendedores de televendas. Você faz uma ação e mede o resultado do impacto. Na área comercial, eu consigo ver diretamente como se fossem, me perdoe o termo aqui, ratos de laboratório, o que funciona para mobilizar pessoas. Tá certo? Porque na área comercial você faz uma ação e mede o resultado. Você faz uma convenção e vê o Danilo fazendo a ligação. Tu consegue medir rapidamente o que gera resultado, certo? Bom, nós avaliamos mais ou menos uns 6 mil pontos de venda entre Estados Unidos e Canadá. Por que lá nos Estados Unidos e Canadá? Porque as diferenças sociais entre um vendedor, policial e um médico são muito próximas. Em tese, em países evoluídos, tu tem condições educacionais muito semelhantes. A diferença média entre Estados Unidos e Canadá do melhor vendedor para o pior vendedor é de 3 vezes, Rafa. Certo? O cara que mais vende, vende 3 vezes mais do que o cara que menos vende. Cara, ele está na mesma loja, tem o mesmo produto, a mesma política comercial, tem os mesmos clientes, a mesma condição econômica, o mesmo PIB, o mesmo país. Como é que um cara produz 3 vezes mais do que o outro? Onde é que está essa diferença? E essa diferença está na conjugação de 2 elementos. Este elemento anímico, que é a vontade de querer, a ambição, chame-se como quiser, coragem, e o outro que é o cara tem alguma mecânica, algum processo, algum trampo, alguma metodologia.
Então, aquela que você citou aqui hoje, com muita honra aqui no Elogia, Repete, Reverte, vem disso. Os caras que mais produzem fazem isso. Perfeito. Tá certo? Então, se a gente consegue se inspirar e este movimento que vocês estão fazendo é muito digno que vocês estão fazendo aqui, porque ele leva o encorajamento e leva também experiências concretas do que foi feito e que funcionou. Tá certo? Então, daqueles caras que seguiram, né, Rafa? O mesmo a receita que pode ter quebrado uma, não quebrou a outra, pode ter certeza que ali no meio tem ou uma pessoa especial, uma liderança que fez diferença, ou algum método que foi melhor aplicado. Aí